Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje, continuando a nossa série de entrevistas com os institutos federais do Rio de Janeiro. Entrevistamos o reitor Rafael Almada na semana passada e hoje estamos entrevistando o professor Rodrigo Lemos, que é coordenador de Relações Internacionais da Reitoria do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Vai ser uma belíssima entrevista. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento, seja bem-vindo ao 9º ano do programa Ciência em Movimento, dando a identidade da ciência, tecnologia e inovação no interior do estado do Rio de Janeiro. Você de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, que nos acompanha ao longo desse tempo todo. Hoje nós temos mais uma entrevista pautando os institutos federais no interior do estado do Rio de Janeiro. A gente já sabe que são dois, o IFE está dividido em dois institutos, o Fluminense e o do Rio de Janeiro. Na semana passada nós entrevistamos o Rafael Almada, que é o diretor do IFE Rio de Janeiro, e hoje vamos entrevistar Rodrigo Lemos, que é coordenador geral de Relações Internacionais do Instituto Federal do Rio de Janeiro. O Rodrigo, que é professor de língua portuguesa e língua espanhola do IFE desde 2011, atuou como coordenador de extensão no campo de Duque de Caxias por 5 anos, ajudou a implantar um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, Semana de Arte e Cultura desse mesmo campus, e desde 2019 atua como coordenador geral de Relações Internacionais do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Professor Rodrigo, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento para falar um pouco sobre essa importância do IFE no interior do estado e de como tem transformado a realidade local de várias cidades. Seja bem-vindo, professor Rodrigo. Muito obrigado, Márcio. É um prazer estar com você mais uma vez, porque a gente já teve outras ações em outros momentos, para poder falar dessa educação básica, científica e tecnológica, dos arranjos produtivos locais, falar da internacionalização, da interiorização dessa internacionalização nos nossos institutos federais, como você bem citou, no IFRJ, no Instituto Federal Fluminense, que estão aqui dentro do nosso estado. Então, é um prazer e vai ser uma honra bater esse papo com vocês. Rodrigo, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente fala de qualidade na educação, a gente vê exatamente o IFE fazendo uma diferença muito grande com relação
a educação no interior do estado do Rio de Janeiro. E aí temos essa questão aí da internacionalização do IFE, quer dizer, como é que é esse debate com outros entes fora do país? Eu vi que vocês têm contatos e parcerias na Califórnia, na Espanha, aqui em toda na América do Sul, praticamente. E assim, qual a importância de se fazer essa discussão de internacionalização com o IFE e uma escola de base profissional e tecnológica? Então, Márcio, a gente vai tentar, na verdade, fazer um roteiro, né, uma narrativa do que é a internacionalização dentro dessa rede, né, dessa rede federal, profissional, científica e tecnológica, né, que a gente representa através hoje do IFRJ dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, até o ano de 2008, mais ou menos, a internacionalização dessa rede, né, dessa rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, ela estava muito restrita a uns acordos bilaterais, sem muitas fontes de financiamento, sabe? Muitas vezes pelo esforço pessoal, tanto dos servidores quanto dos estudantes, que custeavam seus próprios intercâmbios, né? Seus cursos de idiomas, suas participações em eventos internacionais, de ações de internacionalização. Contudo, esse cenário começa a ter uma certa mudança a partir de 2009, né? Após a publicação da Lei 11.892 de 2008, que coloca os institutos federais no mesmo patamar das universidades, né? Foi a criação dos institutos federais. Então, teoricamente, a gente, como Instituto Federal, é algo muito novo para a sociedade. E, a partir dessa mudança de perspectiva, né, acontecem os passos rumo à internacionalização dentro dessa educação profissional, né? Então, passa muito por um debate dentro do Ministério da Educação, na Secretaria Especial, né, na CETEC, né, através, se eu não me engano, do professor Eliezer Pacheco, né, que criou, naquele momento, as relações internacionais vinculada a essa secretaria e, por conseguinte, as primeiras reuniões com técnicos da área de relações internacionais ocorrem ali em Brasília, e desse movimento nasceu uma coisa que a gente tem hoje como muito importante, muito solidificada e muito forte, que é o FORINTER, que é o Fórum de Assessores de Relações Internacionais, dentro desse Conselho Nacional da Instituição Federal de Educação Profissional, que se chama Científica e Tecnológica, que se chama CONIF. Então, por que eu faço eu perpasso por isso, né? Porque a gente precisa reconhecer de onde a gente vem, né? Então, essa política de relações entre institutos federais de educação profissional, científica e tecnológica, eles vão nascer aí de referidos documentos, né? Que vão dar essas condições fundamentais para o desenvolvimento institucional, né? Do cidadão, em especial quando se trata da temática educacional, com relevantes aspectos científicos, tecnológicos, conhecer as experiências de outros países, diálogo entre outras culturas, permitir compreensão das diferenças, né? Marcar a diferença na igualdade, como preconiza o multiculturalismo, a troca de conhecimento, o estímulo, e aí por diante, solidariedade, cultura da paz. Então, a gente tem esse fórum justamente para dar conta disso. E hoje é muito, muito sólido, então a gente pode dizer que a gente ganha força logo inicialmente, mas tem muito caminho para percorrer ainda. Professor Rodrigo Lemos, como é que são os projetos hoje? De lá para cá, quais os projetos que você destacaria como importantes para o Instituto Federal do Rio de Janeiro? Então, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, como você bem citou aí no seu início, ele tem muitas parcerias, né? E como eu fiz essa recapitulação de como nasce as relações internacionais dentro da rede federal, por exemplo, que a gente comece a certa
notoriedade em relação a protagonizar, né, essas relações internacionais. Então, hoje, por exemplo, o Instituto Federal ele tem acordo com muitos países, tornou-se, por exemplo, um Instituto Federal que tem essas parcerias internacionais, e às vezes a gente fala de acordos internacionais, a gente pensa em universidades internacionais, mas não só. Hoje o Instituto Federal ele consegue capilarizar, digamos que, empresas também e até mesmo entidades que investem. Por exemplo, a gente tem hoje um portal de empregabilidade e estágios, que tem vagas nacionais e internacionais, né? A gente atua diretamente com programas de financiamento de bolsas que impactam diretamente na comunidade acadêmica, porque essas bolsas elas são destinadas para a mobilidade acadêmica e, ao mesmo tempo, impacta na inscrição do aluno, estudante, de uma forma geral, porque, ao se inscrever nesses programas, ele ganha, por exemplo, um mês de inglês e a gente consegue fazer internacionalização. Isso é fazer internacionalização. A gente tem os nossos programas próprios, né, que a gente vem desenvolvendo. Em momentos de pandemia, a gente criou o Internacionalize IFRJ, que é uma mobilidade virtual. Estava todo mundo na frente da tela, a gente não pode viajar, a gente não pode fazer esse ir e vir, e a gente cria essa mobilidade virtual através desse programa Internacionalize IFRJ, que ele tem o intuito de engajar servidores nas ações de internacionalização, né? E então, a gente busca, por exemplo, webinars, cursos conjuntos com universidades e com entidades congêneres para fazer internacionalização. E a gente fez isso em 2020, 2021, ficou um pouco distante agora em 2022, porque as pessoas querem sair um pouco desse modelo, mas a gente ainda mexe com o Internacionalize IFRJ, aberto a propostas e para continuar não limitando as fronteiras, na verdade, abrindo essas fronteiras. Também um programa que estado em março e veio a pandemia, que é um programa que a gente batizou inicialmente de Programa Pró-Jovem Global, que é de atividades internacionais dos discentes, né, que é para a participação desses discentes matriculados nos cursos técnicos de graduação, sejam eles presenciais ou não, para eles participarem dos eventos científicos, tecnológicos e culturais internacionais, né? Então, é um fomento, a ideia é de um fomento. E temos os programas de mobilidade acadêmica internacional, que são programas em rede. A gente tem uma rede hoje no estado do Rio de Janeiro que se chama REARE, que é a Rede de Assessores de Relações Internacionais das instituições de nível superior do estado do Rio de Janeiro, e temos programas em conjunto como o UTREST, que é uma rede na Europa. Então, abrimos editais também com possibilidade dos nossos alunos irem para vários países da Europa. Hoje, nesse momento, a gente tem aluno na França, a gente tem aluno na Espanha e tem aluno indo para Portugal. Dentro da REARE também temos o ES-Marseille, que é com as universidades francesas, e temos a criação dos nossos próprios programas, né? O Rafael, com uma visão muito interessante para a internacionalização, sempre pede que a gente faça esse movimento e que crie essas possibilidades. A gente agora está aventando a possibilidade de um edital para Portugal. Esse edital para Portugal é um IFRJ pelo mundo, e a gente vai caminhando, né? Também temos com parcerias da tecnologia, temos a Huawei, por exemplo, e por aí vai, né? São muitos projetos, muitas atividades nesse sentido. Rodrigo, a gente vai falar um pouco sobre como é que esses projetos se refletem em sala de aula, como é que isso muda a realidade do aluno dentro da sala de aula. Mas antes de entrar nesse caminho de pergunta, a gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. Fique com a gente volta já.
pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos com novos equipamentos para musculação e aeróbico, além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento e hoje entrevistando o professor Rodrigo Lemos, que é coordenador geral de Relações Internacionais do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Estamos debatendo como é que essa relação internacionalização interior dos Estados do Rio de Janeiro se estabelece. E aí, professor Rodrigo, a gente estava comentando aí, a gente falou sobre os projetos, da importância de ter um evento, uma coordenação internacional, né, para poder estabelecer esse diálogo com o mundo. E a gente agora pergunta como é que isso chega dentro da sala de aula, como é que o aluno acaba se apropriando dessa cultura internacional dentro da sala de aula no interior do Estado do Rio de Janeiro. Então, Márcio, é muito importante você falar sempre interior do Estado do Rio de Janeiro, porque uma das coisas que preconiza hoje as relações internacionais, a internacionalização dentro dos institutos federais, é interiorizar essa internacionalização, né? Então, por exemplo, fazer com que um aluno que tenha acesso aos mecanismos de internacionalização, ele possa não só mudar a sua realidade, como ele também possa mudar a realidade do seu entorno, a realidade da sua rua, do seu bairro e até mesmo da sua cidade. A gente já tem casos de sucesso em relação a isso. Na sala de aula, eu vou te dizer que eu, como professor de língua estrangeira de formação, isso é muito natural, né? Porque a gente leva para a sala de aula aspectos, né, culturais e aspectos globalizados de muitos países que falam a língua estrangeira, no meu caso, a língua espanhola, de forma... Mas nem sempre isso acontece em outras disciplinas de forma muito naturalizada. Existe hoje, por exemplo, o que a gente chama de internacionalização em casa, que é uma ferramenta de promoção de uma internacionalização inclusiva, né? E a gente também percebe que essa internacionalização em casa ainda é pouco difundida, não só no âmbito do IFRJ, no âmbito das instituições mesmo, no sentido geral, das instituições de educação. Então, o que é essa educação em casa para a gente contextualizar? É o desenvolvimento das habilidades e competências interculturais para os estudantes dentro dos campos. Ou seja, é como se a gente estivesse criando um movimento de descolonizar a educação internacional. Ou seja, como se faz isso? Dentro do próprio campus. Então, por exemplo, um professor, quando inclui no seu currículo, internacionaliza o seu currículo, leva o assunto X, como é tratado no Brasil,
Y, como é tratado, por exemplo, num país da Europa, ou dos Estados Unidos, ou da América Latina, faz e dá essas ferramentas, né, de desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências interculturais para o estudante, ele, na verdade, está oportunizando aí o estudante tenha uma internacionalização sem sair, sem fazer esse movimento que a gente que tem que viajar, né? E a gente sabe que viajar, nem todos conseguem viajar, nem todos conseguem fazer mobilidade. Então, mais internacionalização é possível fazer, né? De qualquer forma. E a internacionalização do currículo é o professor ter esse olhar que é possível ter esse estudante globalizado através das suas práticas. E isso é muito fácil fazer, e isso a gente faz com o que a gente tem, com o material humano que a gente tem, que é muito bom, diga-se de passagem. A gente tem a questão hoje que a gente vive a questão da pandemia, né, professor Rodrigo? E aí, como é que esse aspecto da pandemia e essa questão da internacionalização, como é que essas coisas se conectaram dentro de sala de aula? Como é que esse processo de internacionalizar, né? Como é que foi esse aprendizado com os outros? Como é que os outros estão fazendo? Então, assim, diante dessa perspectiva que a gente tem do mundo cada vez mais globalizado, da necessidade de formar esses indivíduos com capacidade de atuar em contextos infinitos, né? A gente vai ali preconizando a internacionalização em casa que eu citei, a integração do currículo, e elas foram escancaradas, né? A pandemia, né, a gente costuma brincar que escancarou as fronteiras, que tornou as coisas todas muito mais próximas, né? E ajuda nisso, da sala de aula, da internacionalização em casa e da internacionalização do currículo, para fazer, por exemplo, que faça isso dentro de uma instituição pública gratuita de qualidade e se faça bem. Então, por exemplo, em relação à pandemia, a gente criou, por exemplo, o programa Internacionalize IFRJ, que é exclusivamente de mobilidade virtual, né? Cursos voltados para a comunidade acadêmica, com parceiros internacionais, tudo como a gente está fazendo aqui, de forma remota, né? Então, foram cursos, foram webinars, eles estão, às vezes, em língua portuguesa, porque tem países também envolvido na situação. Teve em língua inglesa, a gente fez com Finlândia, a gente fez com Portugal, a gente fez com Colômbia. A gente consegue, por exemplo, aproximar e dar conta dessa internacionalização em casa, campos do interior, algo que talvez tivesse acesso, algo que talvez o docente não tivesse aquele olhar, né? E começa a criar esse olhar em casa da internacionalização do currículo a partir de uma experiência negativa, que é a experiência da pandemia. Isso realmente, assim, a gente consegue... muita gente viu a questão da pandemia e vê a questão das dificuldades como assim uma barreira, mas quando a gente fala de educação e inovação, a gente tem que enxergar essas dificuldades como oportunidades de inovação do nosso espaço escolar. Professor Rodrigo, muito obrigado pela sua entrevista. A gente fica muito satisfeito de falar sobre o IFE, né, em particular no interior do estado do Rio de Janeiro, porque a gente sabe qual a diferença que os IFES têm feito em cada cidade do interior. A gente tem feito várias pautas com Paulo de Fronten, com São João de Meriti, com Nova Iguaçu, todas relacionadas ao IFE do Rio de Janeiro. A gente vê a importância dessa instituição para o nosso estado e para a nossa juventude. Eu queria lhe agradecer mais uma vez pela oportunidade e suas palavras finais aí, como é que a gente pode conhecer mais sobre o IFE do Rio de Janeiro, professor Rodrigo. Então, eu que agradeço, Márcio, mais uma vez. Foi um bate-papo muito descontraído para a gente falar um pouquinho de forma, talvez, um pouco mais sistematizada de internacionalização, mas que, por exemplo, você joga umas palavras-chave para o nosso público, para quem nos assiste, para ele buscar mais e entender mais. E o IFRJ está de portas abertas para receber esses alunos do interior, para a gente
à medida que receba, faça essa educação internacionalizada através do currículo, né? Através da Muito internacionalização em importante. casa. Então é isso. Um grande abraço para vocês e nos vemos. Venham para o IFRJ. Muito obrigado. Até a próxima. Um forte abraço a todos. Grande abraço.